Oi pessoal, eu sou a Mari, aqui do Admirável Leitor, e vim fazer uma resenha pra vocês hoje. Então, gente, essa é a primeira resenha do canal que eu vou fazer aqui pra vocês, e eu vou falar sobre Os Segredos de Colin Bridgerton, da Julia Quinn. Esse livro vai contar então a história do Colin Bridgerton, que é o terceiro filho de ordem cronológica. A família Bridgerton era composta pela Violet e pelos seus 8 filhos, todos nomeados em ordem alfabética. Apesar do Colin ser o terceiro filho, a autora só conta a história dele no 4º livro. Algumas pessoas podem não ter percebido, mas os livros são formatados em ordem cronológica de casamento. Por isso que o primeiro livro, ele conta a história da Daphne, em O Duque e Eu. Mas bom, a gente não tá aqui pra falar da Daphne, e sim do Colin. Colin é um Bridgerton e não tem como negar. Ele tem os cabelos castanhos, os olhos claros, com o formato de rosto em forma de coração e o porte e a presença de um cavaleiro. Isso é bem detalhado em todos os livros da Julia Quinn. Ela enfatiza bem essa característica semelhante dos irmãos da família, que torna todos os membros reconhecíveis. Esse detalhamento não se aplica somente à família. A autora sabe muito bem como detalhar cada característica dos personagens, como também as vestimentas e, algumas vezes, alguns objetos específicos que são necessários. Ao meu ver, talvez tenha faltado algum pouquinho do cenário, de detalhar como o que tem ao redor deles. Quando é preciso, a autora até descreve um pouco mais, mas nada que seja relevante na história, nada que impeça a continuidade da história. Mas vamos ao que é importante, como que acontece a história. A história começa quando Colin volta de suas inúmeras viagens do exterior e resolve passar uma temporada com a família dele em Londres. Nisso, ele revê a melhor amiga de uma das irmãs, a senhorita Penelope Featherington. Featherington, vai ficar assim mesmo. Vai ficar direitinho, né? A senhorita Penelope, por estar sempre frequentando a casa dele desde antigamente, quando ela era mais nova, nunca foi vista por ele como nada além da melhor amiga da irmã. A própria Penelope também não era alguém de uma beleza destacável na sociedade. Quando mais nova, ela passou por uns períodos de excesso de peso, a sua timidez e as péssimas escolhas de vestimenta fizeram-na ser objeto de alguns comentários maldosos na sociedade, para ver como já existia o bullying naquela época. Essa experiência acabou não repercutindo muito bem para ela e para o futuro dela, sendo que então, aos 29 anos, ela já era considerada uma solteirona. Para quem nunca leu nenhum livro da Julia Quinn, ela alterna o ponto de vista de narrativa dos personagens principais, fazendo com que a gente saiba como funciona a mente desse casal que é a protagonista do livro. Esse tipo de narrativa, ele é um dos meus preferidos, porque ele faz com que a gente se aproxime mais dos personagens e acabe conhecendo o ponto de vista de cada um. Mas, continuando a história, Colin volta a ter contato com a Penelope, e num desses encontros ele pede pra beijá-la. Calma, muita calma nessa hora. Ela pede esse favor pra ele porque, como ela já é considerada uma solteirona, ela não tem nenhuma perspectiva de um futuro de casamento pra ela, e com isso ela justifica pra ele que nunca vai saber como é ser beijada. O que ela não fala pra ele é que ela é apaixonada por ele desde os 16 anos dela, desde muito antes de ela frequentar a família dele. Mas é a partir daí que o Colin começa a se apaixonar por ela e a ver com outros olhos. Ela já não é mais aquela menina gorducha, 16 anos, que é a melhor amiga da irmã e que a mãe dele fazia com que ele atirasse pra dançar, mesmo ele não querendo. Não. Ela é uma mulher adulta, ela já sabe pensar com a própria cabeça, ela toma as próprias decisões, ela não precisa mais ser defendida. Então, ela já tem uma segurança em si que ela não se preocupa mais com o futuro, com o casamento e o que vai acontecer com a vida dela. Sim, ela ainda é tímida, mas isso já é uma consequência da personalidade dela que ela foi adquirindo com o passar dos anos e com esse sofrimento que ela passou anteriormente. Para vocês terem uma noção, isso o fez desejá-la com uma intensidade de deixar as pernas bambas. Olhou para ela e de alguma forma não viu a mulher que vira tantas vezes antes. Penélope estava diferente, ela brilhava, ela era uma sereia, era uma deusa. E ele se perguntou como era possível que ninguém a tenha percebido antes. E assim, numa sexta-feira, de que outra forma teria sido como qualquer outra, no coração de Mayfair, numa silenciosa sala de estar da Rua Monte,
Colin Bridgerton beijou Penelope Featherston. E foi glorioso. Sim, lindo, lindo, muito lindo. Depois desse beijo, Colin nega estar apaixonado por ela, mas todas as ações dele o traem. Ele só pensa nela e, querendo ou não, ele acaba sempre arrumando um jeito de estar com ela ou estar próximo dela. Ok, e o título do livro? O segredo do Colin, ele é descoberto pela Penélope logo em seguida do beijo, um pouco mais à frente da história, mas não é nem de longe tão importante quanto o dela. Isso me fez pensar por que o título do livro não seria outro. Porque, sério, não faz sentido. Não faz sentido. Só faria sentido se o maior segredo dele fosse guardar o segredo dela. Mas vai saber, né? Quem que traduziu esse livro, por favor, converse comigo que eu quero saber por que o nome desse livro saiu isso. Sobre o final do livro. Como é um romance, não tem muito o que esperar no final desse livro, que quem já leu os anteriores sabe como é que termina. A tensão final da surpresa que o Colin faz pra ela ficou muito legal. Mas nada demais. Agora sobre a trama em si do livro. O ponto principal do livro não é o segredo do Colin, e sim o da Penélope. Todo o livro mesmo, ele gira em torno do segredo da Penélope. Juro mesmo. Alguém, por favor, me dá um nome alternativo pra esse livro, porque eu não tô satisfeita com ele. Mas ok, duas coisas finais pra falar sobre ele. O Colin, ele era o meu personagem favorito desde o primeiro livro até o terceiro. O que aconteceu? Como ele se apaixonou no livro, ele acabou tomando decisões inconsequentes que o fez perder um pouquinho da característica dele de ser uma pessoa bem-humorada, inteligente, sagaz, e isso me fez falta. Ele pareceu ser um adolescente apaixonado que não sabe como agir perante uma mulher, então ele ficou meio perdido. A segunda coisa é que essa característica dele e a história não desmerece nem um pouquinho a continuidade do livro e da saga. É uma leitura válida, principalmente quem já gostou dos livros anteriores e tem vontade de ler os próximos. Eu tenho vontade de ler os próximos. Ou quem gosta de um romance de época, assim como eu. Eu li ele muito rápido, porque esse segredo da Penélope me deixou assim muito aflita pra saber como que ele ia se desenrolar, como que ela ia expor à sociedade esse segredo dela. E foi uma forma muito legal e fez com que a gente pensasse que ia ser de uma maneira diferente. Não exatamente daquele jeito como foi apresentado para nós. Eu tô gostando muito da série. E semana passada, que é hoje, né? Eu acabei vendo um spoiler do quinto livro e eu fiquei assim, sabe? Por favor, não aconteça isso com o personagem, porque doeu meu coração. Na hora que eu... Se realmente vai acontecer o que eu imagino que aconteça. Então é isso, pessoal. Deixem um joinha se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, também deixem um joinha, porque ajuda. Aqui em cima tem o vídeo da semana passada, se vocês quiserem dar uma olhada. E se inscrevam-se aqui no canal. Até mais!